Você já reparou como tem gente que ama a Deus, faz a coisa certa, trabalha duro e mesmo assim vive com a sensação de que sempre falta alguma coisa? Falta paz, falta oportunidade, falta provisão, falta direção. E aí vem a pergunta que quase ninguém tem coragem de dizer em voz alta: será que eu estou fazendo algo errado? Ou será que Deus está em silêncio comigo? E se eu te dissesse que existe um alinhamento escondido em um versículo que muita gente lê, mas poucos entendem como viver? Nos próximos 20 minutos, você vai descobrir por que Salmo 84:11 não é apenas uma frase bonita. É uma lei divina revelada. Quando você aprende a andar do jeito certo diante de Deus, o céu não apenas te consola, o céu te sustenta. E isso pode começar a se manifestar de forma prática, mesmo que hoje você esteja cansado, frustrado ou com a fé ferida. Agora imagina a cena: uma noite silenciosa, uma Bíblia aberta e uma mulher que não estava buscando religião, mas resposta. Florence Scovel Shinn, cristã, apaixonada por Jesus e pela palavra, ensinava algo que parecia simples demais. Deus não precisa ser convencido. O que precisa acontecer é um ajuste dentro de você. Pensamento, palavra e ação caminhando no mesmo sentido. Porque o próprio Salmo diz que o Senhor é sol e escudo. Ele ilumina o caminho e protege você no caminho. Só que muita gente quer a provisão, sem alinhar o caminho. E talvez essa seja a sua dor. Você ora, você crê, você tenta. Mas por dentro, a mente está desalinhada. A boca confessa medo e as atitudes continuam paradas, como se nada fosse mudar. E aí a fé vira apenas esperança distante, quando Deus quer que ela se torne convicção viva. Hoje, eu vou te mostrar o que esse salmo realmente revela, o que significa andar na retidão, sem peso religioso, e como transformar isso em oração que ativa, decreto sagrado e ação em movimento, do jeito que a Bíblia ensina e do jeito que Florence explicava com reverência. Mas antes, você precisa entender uma frase-chave que quase ninguém percebe nesse versículo, porque ela explica por que algumas portas não abrem e por que outras se abrem no tempo certo. Vamos direto ao coração do texto. Salmo 84:11 diz, em essência, 3 coisas em sequência, e essa sequência é um mapa de alinhamento. Primeiro, o Senhor é sol. Depois, o Senhor é escudo. E então, vem a promessa. Ele não negará bem algum aos que andam corretamente diante dele. Percebe? Não é apenas Deus dá. Deus ilumina, Deus protege e Deus libera o bem, quando existe um jeito de andar que combina com essa luz. E aqui está a frase-chave que muita gente ignora. Aos que andam, não diz aos que apenas pedem, não diz aos que apenas sentem, não diz aos que apenas acreditam dentro do coração, diz aos que andam. Isso muda tudo, porque revela um princípio espiritual da Bíblia que Florence reforçava com muita firmeza. Fé verdadeira sempre vira movimento. Não movimento ansioso, não correria desesperada, mas passos alinhados. Uma vida que aponta para o mesmo lado que a oração aponta. Muita gente ama a Deus, mas anda em círculos por dentro. E quando eu digo anda em círculos, eu não falo de pecado escandaloso, não. Eu falo de coisas mais silenciosas. Você ora por provisão, mas passa o dia inteiro confessando falta. Você pede direção, mas decide tudo no impulso, sem paz. Você clama por portas, mas vive preso na ideia: nada dá certo para mim. Você quer uma mudança, mas continua parado porque está esperando um sinal perfeito. E aí a pessoa pensa: Deus não está me dando, mas o Salmo está mostrando. Talvez Deus esteja iluminando e protegendo, só que você não está andando no mesmo alinhamento. Agora, o que é andar corretamente sem virar um peso religioso? Não é perfeição, não é nunca errar, não é merecer o amor de Deus. É algo mais simples e mais profundo. É andar de um jeito inteiro, sem divisão por dentro. É quando sua fé não está só na boca, mas também nas escolhas. É quando sua oração não é contradita pelas suas atitudes.
E aqui entra o que Jesus realmente quis dizer quando ensinou sobre pedir e receber. Não é um pedido vazio, é um pedido com coração alinhado, com confiança no Pai e com vida coerente com o que se está buscando. Florence chamava isso de viver sob a lei divina revelada. A palavra de Deus não é enfeite, é semente. E semente só produz quando é plantada num terreno chamado prática. É por isso que Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Não porque Deus castiga, mas porque fé sem atitude não vira caminho. Então deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta, bem íntima. Qual área da sua vida hoje está pedindo uma resposta do céu, mas você sabe que seus passos ainda estão meio desalinhados? Não para te acusar, para te libertar. Porque quando esse alinhamento acontece, o Salmo não diz talvez. Ele diz, não negará bem algum. Ou seja, não é que Deus está segurando o bem. É que existe um caminho onde o bem encontra você. E agora eu vou te mostrar como Florence explicava isso com uma imagem simples, quase como um código espiritual. Sol, escudo e bem. E como transformar isso em uma oração curta e um decreto sagrado que você vai conseguir repetir com fé, sem exagero, sem misticismo e com ação prática junto. Florence costumava explicar Salmo 84:11 como se fosse um fluxo espiritual em 3 camadas, simples o bastante para qualquer cristão viver, e profundo o suficiente para transformar uma vida inteira. Ela dizia, primeiro vem o sol, depois o escudo. Só então o bem se manifesta. O problema é que muita gente quer começar pelo fim. Quer o bem, a provisão, a porta aberta, a resposta, sem passar conscientemente pelas 2 primeiras camadas. O sol representa clareza, luz, direção interior. É Deus mostrando o caminho antes de mudar a paisagem. Quantas vezes você já pediu para Deus mudar tudo ao redor, quando o que Ele queria era ajustar algo dentro de você? Provérbios diz que a lâmpada do Senhor esquadrinha o interior do homem. Antes de Deus te levar a um novo lugar, Ele ilumina intenções, pensamentos, padrões repetidos. E isso nem sempre é confortável, mas é misericórdia. Florence ensinava que ignorar essa luz é como andar com os olhos fechados e depois culpar o chão pela queda. Deus ilumina primeiro, sempre. Depois vem o escudo, proteção no processo, cobertura enquanto você caminha. Isso é poderoso, porque o Salmo não promete ausência de desafios. Ele promete proteção durante o caminho. Muita gente para no meio porque confunde dificuldade com a ausência de Deus. Mas a Bíblia mostra o oposto. Quando Deus está conduzindo, Ele também está guardando. O escudo não é para quem está parado, é para quem anda. E só depois disso vem a frase que todo mundo destaca: não negará bem algum. Percebe a ordem? Clareza, proteção, provisão. Florence dizia algo que confrontava muita gente na época e ainda confronta hoje. Deus não nega o bem. Nós é que muitas vezes tentamos recebê-lo fora do alinhamento. E aqui entra um ponto muito importante. E eu preciso ser honesto com você. Fé não é esperar tudo cair do céu enquanto a vida continua exatamente igual. A Bíblia é clara. Fé sem ação é fé incompleta. O universo criado por Deus responde à fé em movimento. Você ora por provisão, mas não se move. Ora por direção, mas não muda hábitos. Ora por portas, mas continua andando pelos mesmos corredores de sempre. Isso não é falta de fé, é falta de alinhamento. É por isso que Florence ensinava que a oração precisa vir acompanhada de decisão, declaração e passos coerentes. Não para forçar Deus, jamais, mas para caminhar no mesmo sentido daquilo que você está pedindo. Talvez agora você esteja pensando, tá, mas como eu sei se estou realmente andando nesse alinhamento? É exatamente isso que eu vou te mostrar a seguir. Os sinais práticos de quem está alinhado com esse salmo. Sinais simples, silenciosos, mas inconfundíveis. E no final, eu vou te conduzir a uma declaração bíblica curta, baseada nesse salmo, que você pode usar como oração diária, não como fórmula mágica, mas como ajuste interior.
Inclusive, é esse mesmo princípio que aprofundamos no nosso e-book devocional, onde cada salmo é vivido como prática diária. O link está na descrição, mas guarda isso por enquanto. Porque o próximo ponto vai te mostrar algo que você talvez nunca tenha percebido sobre sua própria caminhada. Existem sinais silenciosos de quem está andando nesse alinhamento de Salmo 84:11. Eles não aparecem em placas luminosas, nem vêm acompanhados de vozes do céu. Mas, quando começam a surgir, você sente por dentro: algo mudou. O primeiro sinal é clareza interior antes da mudança exterior. Antes do dinheiro aparecer, a mente acalma. Antes da porta abrir, a ansiedade diminui. Antes da resposta chegar, você para de forçar. Florence dizia que, quando o alinhamento acontece, a alma entra em um estado de descanso ativo. Não é passividade, é confiança. Você continua fazendo sua parte, mas sem aquela urgência desesperada que drena a fé. Isso combina perfeitamente com o que o Salmo diz. O Senhor é só o primeiro. Ele clareia, Ele mostra, Ele ajusta. O segundo sinal é que você começa a dizer menos e fazer melhor. Menos reclamação, menos explicação para todo mundo, menos necessidade de provar algo. E mais atitude silenciosa, mais coerência, mais passos pequenos, porém firmes. Jesus ensinou isso quando falou que quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. O alinhamento não começa com grandes saltos, mas com obediência simples. O terceiro sinal é muito forte. O medo começa a perder voz. Ele ainda aparece, mas já não manda. Você sente insegurança, mas não volta atrás. Você não tem todas as respostas, mas continua andando. Isso é o escudo em ação. Não é ausência de luta, é proteção no meio dela. Quem anda alinhado não está livre de ventos contrários, está guardado enquanto atravessa. E só então, quase sem alarde, o quarto sinal começa a surgir. As coisas começam a se encaixar. Não tudo de uma vez, não como um espetáculo, mas como uma sequência de coincidências que não parecem mais coincidência. Uma conversa no momento certo, uma ideia que clareia, uma oportunidade que antes não existia, uma provisão que chega sem humilhação. É aqui que o bem começa a me alcançar você. Não porque você correu atrás dele, mas porque você parou de andar contra ele. E deixa eu te dizer algo com muito cuidado e respeito. Isso não é misticismo, não é fórmula, não é promessa vazia. É princípio espiritual da Bíblia. O Salmo não diz que Deus dá tudo a qualquer custo. Ele diz que ele não nega o bem a quem anda no alinhamento certo. Agora, se você for honesto consigo mesmo, talvez perceba. Você tem pedido muito, mas ajustado pouco. E isso não é culpa, é convite. Daqui a pouco, eu vou te conduzir a uma oração curta, baseada exatamente nesse salmo. Uma oração de alinhamento, não de cobrança. E depois, vou te mostrar qual é o passo prático que transforma essa oração em movimento real. Porque fé sem ação continua sendo só intenção. Antes disso, eu quero que você faça algo simples comigo. Nada místico, nada estranho. Apenas um decreto bíblico curto para alinhar mente e coração. É rápido, mas poderoso quando feito com consciência. Antes de continuar, eu quero te convidar a participar ativamente deste momento, não como espectador, mas como alguém que escolhe alinhar fé e ação. Jesus nunca tratou a palavra como algo apenas interno. Ele sempre trouxe a fé para fora. Palavra pronunciada com consciência gera direção interior. É por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir envolve voz, envolve presença, envolve decisão. Então faça isso comigo agora, com simplicidade e reverência. Vá até os comentários e escreva apenas esta frase bíblica, exatamente assim. O Senhor é sol e escudo, não me falta bem algum. Salmo 84:11. Não escreva correndo, não escreva como quem copia, respire fundo. Leia a frase uma vez em silêncio e só então escreva. Isso não é para convencer Deus, é para alinhar você. Florence ensinava que a palavra escrita tem peso espiritual
porque sela uma decisão interior. E a Bíblia confirma isso quando diz que confessamos com a boca aquilo que já começamos a crer no coração. Enquanto você escreve, perceba algo. Essa frase não pede nada. Ela afirma quem Deus é. E quando você afirma corretamente quem Deus é, sua vida começa a se organizar em torno dessa verdade. Agora, deixa eu te dizer algo importante com muito cuidado. Esse alinhamento não acontece só com palavras bonitas. Ele precisa continuar no cotidiano. É por isso que, para quem deseja aprofundar esse tipo de caminhada, vivendo os salmos como prática diária, com clareza, sem exageros e sem peso religioso, nós reunimos esse conteúdo em um e-book devocional, estruturado para ajudar exatamente nesse ajuste de mente, palavra e ação. O link está na descrição, mas isso não é para todo mundo. É para quem sente que precisa de constância, não apenas de inspiração momentânea. Mas agora, vamos voltar. Porque depois da declaração, vem a parte que quase ninguém gosta de ouvir. O passo prático. Qual é a atitude simples, concreta, que esse salmo pede de você hoje? Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Hoje. É isso que eu vou te mostrar no próximo trecho. Como transformar alinhamento espiritual em movimento real, sem ansiedade, sem culpa e sem pressa. Agora vem a parte mais esquecida e mais poderosa desse alinhamento, o passo prático. Porque a Bíblia nunca separa fé de caminho, nunca separa oração de atitude, nunca separa confiança de movimento. Quando o Salmo diz aos que andam na retidão, ele está falando de algo muito concreto, uma escolha diária de direção. Não é um grande salto, é um ajuste simples, mas honesto. Então eu quero que você faça um exercício rápido, só entre você e Deus. Pergunte em silêncio, com humildade: Senhor, qual é o próximo passo simples que eu já sei que preciso dar, mas tenho adiado? Não é algo místico, não é algo complicado. Geralmente a resposta vem clara, e justamente por isso a gente evita. Pode ser organizar algo que você vem empurrando, parar de falar negativamente sobre uma área específica, retomar um hábito que você abandonou, sair de um lugar que você sabe que não te leva adiante, ou simplesmente agir com mais disciplina onde você só tem orado. Florence ensinava que Deus nunca esconde o próximo passo. Ele esconde o caminho inteiro, mas revela o passo seguinte, e quando você anda nesse passo, o próximo aparece. Isso é alinhamento, não é perfeição, é coerência. E aqui está algo muito importante. Não espere sentir vontade. Andar no alinhamento não é andar por emoção, é andar por convicção. Jesus mesmo disse: quem é fiel no pouco. O pouco é o passo de hoje. E deixa eu te lembrar de algo essencial. Quando você começa a viver esse tipo de alinhamento, a provisão não vem como prêmio, ela vem como consequência natural. O bem começa a te alcançar porque você saiu do caminho contrário. É exatamente por isso que no nosso e-book devocional, nós trabalhamos esse princípio dia após dia. Não como promessa rápida, mas como treinamento espiritual para alinhar mente, palavra e atitude. Ele não vai ficar disponível para sempre, porque foi pensado como um material de jornada, não de consumo rápido. O link está na descrição para quem sente que precisa aprofundar esse caminho com constância. Mas agora, antes de encerrar, eu quero selar esse momento com você, não com excesso de palavras, mas com uma oração curta, fiel ao Salmo, simples e verdadeira. Depois disso, você vai sair daqui com uma direção clara, não pesada, não confusa, clara. Feche os olhos por um instante, se puder. Não para fugir da realidade, mas para se alinhar a ela com Deus. Senhor, Tu és sol e escudo. Tu iluminas meus passos quando minha mente confunde o caminho. Tu me guardas enquanto eu ando, mesmo quando ainda não vejo o fim. Hoje eu não te peço por ansiedade. Eu escolho andar no alinhamento da Tua palavra. Ajusta meus pensamentos, minhas palavras e minhas atitudes. Mostra-me o próximo passo e me dá coragem para dar esse passo. Eu confio. O Senhor não nega o bem a quem anda contigo. Amém. Respire fundo.
Perceba como essa oração não tenta apressar Deus. Ela não cobra, ela se alinha. E é assim que o Salmo 84:11 se cumpre na prática. Não como promessa vazia, não como mágica espiritual, mas como vida vivida em direção certa. Se esse conteúdo falou com você, permaneça. Este canal existe para quem quer andar, não apenas ouvir. Para quem busca uma fé que produz fruto, paz e direção. Leia os comentários, veja as declarações, sinta que você não caminha sozinho. E lembre-se, Deus não te chama para correr ansioso, Ele te chama para andar alinhado. Quando isso acontece, o bem não precisa ser implorado, Ele encontra você no caminho.